Olá, eu sou Ana Carolina Battesini. E eu sou Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde voltado a profissionais e pais para trocar e compartilhar sobre os desafios alimentares na infância. Esse é o Ânimo Alimentário, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além do comer. Este é o episódio sobre casos médicos complexos e dificuldades alimentares na infância. E a gente resolveu trazer esse tópico aqui para discussão, porque esse foi um tópico recente, no grupo de estudos. Então, coincidentemente, os dois grupos, que são em semanas diferentes, trouxeram casos médicos complexos. E dentro do nosso curso de intervenções, a gente também tem um módulo específico de caso médico complexo. E aí a gente entendeu que essas discussões elas podem vir para cá também, né? A gente conversar um pouquinho sobre o que a gente entende. Como a gente olha o distúrbio alimentar dentro desses casos médicos complexos, né? É, a gente foi falado tanto nessas duas últimas três semanas, assim, que a gente até ficou pensando, é uma forma de discutir, abrir essa discussão para todo mundo, para famílias que também têm crianças que têm várias questões que não é só não come ou só não, tem múltiplas influências de questões que são desafiadoras por alguma síndrome ou uma paralisia ou alguma coisa nesse sentido mais complexo. E aí a gente pensou, falando aqui um pouquinho com vocês, é uma forma de trazer essa discussão para cá também, até para falar em via alternativa de alimentação, falar em como olhar para essas crianças, além desses diagnósticos, mas entendendo os diagnósticos também, porque a gente não vai conseguir dissociar tanto quando for pensar em planejamento, né? É uma equipe muito maior, às vezes, e muita gente trabalhando com essas famílias e crianças, né? E acho que primeiro comentar também desses diagnósticos de DAP, por exemplo, distúrbio alimentar pediátrico. A criança que é médica complexa, que foi internada na ANEL, ou que tem uma síndrome, ou que tem uma paralisia, essa criança necessariamente já tem distúrbio alimentar pediátrico, a gente já considera que é ou não, entender essa diferenciação de diagnóstico, ver que muitas vezes chega para gente essas crianças com disfagia a mais, ou com a característica principal de estar com uma dificuldade de deglutição, ou por questões musculares, estruturais, posicionamento, né? Ou ganho de peso também. E aí a gente vai olhar se tem ou não essa recusa. E às vezes a recusa está junto no relato, quando falam não se consegue fazer as atividades ou exercícios para disfagia. Não se consegue chegar a trabalhar para disfagia porque a criança tem uma recusa. E aí chega para ser olhado para isso também. Então, é um misturado de coisas um pouco diferentes do que a gente está acostumado. É mais. Tem que ser mais cuidadoso também as intervenções, porque se tem uma disfagia, geralmente é uma disfagia mais grave, ou não, essa criança não tem disfagia, mas está numa gastro por uma recusa ou por a síndrome ou a questão médica complexa dela impede dela ter ganho de peso, então ela não vai dar conta via oral. Qual é a situação, né? A gente vê que é bem diferente, tem suas peculiaridades. E aí um ponto importante é a gente começar entendendo sobre o diagnóstico do distúrbio alimentar pediátrico e entender em qual dos domínios essa criança apresenta características, alterações, disfunções, né? Então, muitas vezes, nos casos de quadro médico complexo, elas vão ter alterações nas questões médicas e vão ter as alterações quando chegam pra gente com questões de disfagia nas questões de habilidade motora oral ou habilidade de alimentação. Então, a gente vai entender, caracterizar esse paciente para entender como que ele está nessa linha de desenvolvimento. Mas uma coisa que a gente fala muito é a gente continua tratando a criança. E para tratar a criança, esse diagnóstico, ele pertence a essa criança e essa família, e a gente precisa entender ele para conseguir traçar os próximos passos. Então, para definir linha de tratamento, é importante que a gente entenda a etiologia, é importante que a gente entenda qual é essa síndrome, qual é essa doença, qual é essa complexidade e qual a relação dela com as questões de alimentação. Porque existe, será, algum medicamento que essa criança está tomando e que interfere, por exemplo, na produção de saliva? Existe algum alimento que interfere nas questões de apetite? Qual é
os medicamentos que essa criança está tomando, que podem fazer relação com as questões, da doença. Assim como existem doenças que não podem ter fadiga. Então, quando a gente vai fazer o tratamento, vou fazer uma intervenção, mudar a criança de posicionamento é algo que vai exigir um esforço muito grande. Será que a gente pode fazer uma adaptação de posicionamento, sendo que isso vai considerar toda uma mudança de posicionamento dessa criança e um esforço que ela teoricamente não pode ter? Então é muito importante a gente entender quais são as características, entender quais são os sinais que essa criança está apresentando e pensar que esse quadro de dificuldade alimentar vai ser diagnosticado como, se ele compreender as características, vai ser diagnosticado como distúrbio alimentar pediátrico. Mas esse distúrbio alimentar pediátrico ainda vai ser, caracterizado, porque a gente vai ter que descrever ele. É um distúrbio alimentar pediátrico com característica de recusa, com presença de recusa? É um distúrbio alimentar pediátrico com presença de disfagia dentro do domínio da habilidade de alimentação? A gente precisa ter isso claro, porque isso vai fazer também com que a gente conduza o tratamento. E aí a Ana falou uma coisa muito importante. Muitas vezes esses pacientes vão chegar por uma questão de disfagia. E aí a queixa ou a causa é eu não estou conseguindo fazer o treino de deglutição porque ele não deixa acessar. E aí a gente precisa, o que eu acho que ficou muito claro assim no grupo, né, nas discussões que a gente fez, foi de pensar sobre o quanto é importante a gente refletir sobre o diagnóstico de distúrbio alimentar pediátrico e que isso é muito além da boca e da reabilitação, da deglutição. Porque no momento em que a gente ressignifica esse diagnóstico e entende que essa criança apresenta uma disfagia, então ela tem um diagnóstico de disfagia, de distúrbio de deglutição, mas ela também tem uma recusa. E aí, para a gente trabalhar isso e elencar as prioridades, a gente tem que olhar para essa criança e para onde? Para os momentos de refeição. Então, uma terapia para um caso médico complexo, ele vai considerar essa terapia alimentar e não uma terapia, se for o caso da criança, única e exclusivamente de disfagia. Pode ser que vão ter situações que vai ser única e exclusivamente disfagia. Mas mesmo quando for, a gente vai tentar trazer isso com um contexto de alimentação, um contexto de momento de refeição. É. Acho que dos domínios de DAP acaba que as crianças médicas com questões médicas complexas se encaixam em todos, porque elas vão ter o médico, geralmente vai ter questão nutricional de conseguir manter, ou de absorção gastrointestinal, ou dependendo da síndrome ou da questão. E é isso que tu falou que é muito importante, olhar para qual é a característica daquela doença. Às vezes a gente está esperando uma melhora em algo que não vai ter, porque pelo diagnóstico que a criança tem, ou pela questão médica que ela passou, não vai ter como. Tem tetos diferentes de limite terapêutico, né? Acho que isso é um ponto também para a gente comentar, que tem coisas que a gente vai ter que ajustar com os pais a expectativa de que vai evoluir até esse ponto. Talvez não consiga tanto mais que isso por essa limitação. Ou não, às vezes tem uma limitação. Pode ser que aconteça isso nessa síndrome. Então, se pode ser, a gente pode esperar que talvez vá melhor que aquilo e ajudar a ver as potencialidades e superar. Mas tem coisas que são mais determinantes, assim, que às vezes, se é um cardiopata grave, ele vai fadigar muito antes. A gente não vai esperar que ele tome 500 ml de leite com 10 anos em uma sentada de 10 minutos, porque ele não vai conseguir, porque vai fadigar e vai descompensar em outros lugares. Então, tem coisas que são mais determinantes para a gente pensar, que é essa estabilidade fisiológica, que a Bibi também comenta muito bem, de saber que está tudo bem na criança, né? Saber que ela está conseguindo as prioridades do corpo humano, né? O respirar bem, a postura mais adequada para uma deglutição eficiente e segura, para daí olhar para as outras coisas. E muitas vezes, nesses casos, a gente às vezes até fica. Tem que dar um passo para trás e deixar outras pessoas da equipe multi dar conta de algumas coisas para a gente continuar, né? E aí isso faz lembrar dos atendimentos compartilhados. Então, normalmente, esses pacientes, casos médico-complexos, pode ser que eles estejam em cuidado home care, pode ser que eles estejam hospitalizados, podem ser que eles venham até a clínica, mas vão ter outros profissionais envolvidos. E aí, uma coisa que a gente defende, fala muito é: será que a gente pode otimizar o tempo
e o cuidado com esse paciente, porque se a físio vai trabalhar uma adequação postural ou vai trabalhar um movimento funcional com esse paciente numa mudança de postura, em que momento eu posso pensar que isso pode ser favorável para fono? E será que a TO pode entrar com uma proposta para que fono, físio e TO trabalhem juntas e Nutri, não precisam ser toda semana, não precisam ser todos os atendimentos, mas incluir isso dentro do processo terapêutico, porque daí a gente vai pensar também que esses casos médicos complexos vão ter acompanhamento ao longo da vida. E quando a gente pensa em acompanhamento ao longo da vida, existem esses tetos que a Ana está falando, é no processo da reabilitação. Mas esse teto de reabilitação, a gente tem um braço que a gente. Não é um braço, não sei se é essa palavra que eu quero usar, mas é o gerenciamento. Se a gente chegar num teto de reabilitação, como vai se dar esse gerenciamento da terapia para continuar promovendo qualidade de vida, para continuar promovendo interação, para continuar promovendo função? Então, eu acho que é muito importante a gente entender sobre esses tetos e estar alinhado com a equipe para entender como que vai ser feito esse gerenciamento quando chegarmos ao teto, né? Porque diagnóstico não é destino, diagnóstico não é esse diagnóstico da como que a gente vai trazer função e qualidade de vida para essa população e para essa família? Porque talvez uma criança com caso médico complexo não possa comer nada via oral. Ela não possa. Sim. Mas a gente pode entender que a alimentação não é só comer. Não é só Surgiu. botar para dentro da boca. Então, como que a gente pode trazer esse entendimento sobre como que a gente pode incluir desejos da família dentro da terapia? Porque vem muito, principalmente crianças menores e que estão, por exemplo, gastrostomizadas desde muito cedo, e a mãe dizer, eu queria tanto que ele pudesse comer o feijão, mas o feijão não é seguro para ele comer. Como que eu posso oportunizar uma interação com o feijão que a avó fez, com que a tia fez, com que a mãe fez? Como que a gente pode trazer isso para dentro da história? Porque é história, é a vida dessa criança e é a vida dessa família. E a gente não pode simplesmente dizer que é a linha da doença. E como que a gente vai trazer vida para esse momento dessa família, dessa criança? Ou trazer qualidade, né? Qualidade de vida. Eu vi, acho que foi semana passada, não sei se esse Reels é antigo e eu vi só semana passada, mas o Carpinejar, ele fez um Reels falando diagnóstico não é destino, porque quando ele era pequeno, ali na pré-escola, ele foi entrar e deram um diagnóstico de paralisia cerebral psicomotora para ele em alguns pontos, e aí disseram, ele não consegue acompanhar a turma, não consegue ler, e mandaram ele para casa. E aí ele disse que a mãe dele pegou ele um giz e foi pra rua e ficou ensinando letra por letra, ensinou ele a ler em 2 meses e ele nem sabia que ele estava aprendendo, ele só estava brincando com a mãe dele. E aí ele foi, e agora ele é o quê? Escritor, né? Poeta, fala, faz palestras e coisa. E aí eu lembrei agora que tu falou isso. Diagnóstico não é destino, mas e aí a gente tem que olhar para essa criança do além e saber que tem coisas que às vezes são limites, né? Eu ia dar outro exemplo, agora eu esqueci. Mas é Esqueci. que essas questões, porque a gente vem de uma formação para reabilitação. E quando a Uhum, gente pensa em reabilitação, a gente pensa em trazer de volta a função. Em casos médicos complexos, muitas vezes essas funções nem foram estabelecidas. E aí a uhum. gente tem que pensar do ponto de vista de intervenção e de planejamento onde a gente quer chegar e entender se essa criança tem uma doença de base, se ela tem uma questão genética, entender o que está acometendo para entender se esse plano terapêutico vai fazer sentido ou não. Uhum. Então, foi muito legal nos grupos, porque a gente estudou duas síndromes bem diferentes e Bem quando a gente raras, foi né? bem raras, e quando a gente foi buscar as informações nos artigos, quando são síndromes muito raras, são geralmente estudos de caso. Então, vai ter a apresentação de um, de dois casos, ou de uma série de casos, né? Porque não tem população para ter estudos maiores. E aí foi muito legal porque a gente consegue destacar, ok, tem essa e essa característica, mas em nenhum dos grupos a gente falou da síndrome.
A gente falou do paciente, a gente falou das estratégias, porque a gente estava olhando para aquela criança, para aqueles potenciais, entendendo que existia uma síndrome, entendendo que existiam limitações específicas, de cada uma. Então, a gente sabia aonde poderia, onde a gente tinha que cuidar. Então, uma era mais neuromuscular, então tem que prestar atenção com coisas mais específicas, mas a discussão se deu em como a gente proporcionar uma evolução, tanto do ponto de vista daquela criança, mas também de entendimento da família quanto às expectativas. Entender que uma via alternativa, ela vai potencializar o aprendizado e não vai desfavorecer. Uhum. E esses são casos, e aí também um outro ponto que foi muito impactante foi a gente pensar na fragilidade dessas famílias, principalmente dessas mães, e do como é desafiador para elas encararem momentos de refeição, encararem indicações de condutas e do quanto essa família toda vez lida com o medo da morte. É. Porque qualquer intervenção que essa criança vai passar remete à perda ou remete a traumas. E aí a gente traz o trauma da família e a gente traz o trauma dessa criança que foi vivendo repetidas vezes, em repetidas exposições em diferentes cenários, repetidas intervenções que acabam tornando traumático. E o quanto é Uhum. difícil tratar uma família onde o trauma está presente. É. Essas questões a gente percebeu que foram bem evidentes, acho que nos dois casos até, ou em outras famílias que a gente já atendeu também, né? Se a gente olhar só para a criança, ou essa criança veio por disfagia porque ela tem essa síndrome, esse posicionamento e ela está indo para gastro. Mas aí a gente não olha para o que essa criança já passou, o que já aconteceu com ela, né? Que a gente fala na aula também, não o que tem de errado, mas o que aconteceu com essa família, e com essa criança, quantas internações já teve, qual é o trauma desses pais e esse apoio psicológico que tem que existir para a família. E não é tanto só um apoio psicológico no caso. Ah, tem uma psicóloga no caso gerenciando. Mas quem está olhando para o trauma dessa mãe ou desse pai? Porque às vezes, nesse automático, nessa resposta ao trauma que a pessoa tem, o gatilho que acontece e a pessoa tem uma resposta, os pais podem ter escolhas ou fazer algumas decisões que não são as melhores que existem naquele momento para a criança, mas por amor, por querer estar protegendo, mas numa resposta à dor que ela não quer sentir lá na frente, ou que ele não quer sentir lá na frente, pelo trauma que teve atrás. Então, dessas famílias, saber que às vezes precisa se ter psicólogos para pessoa específica, para a mãe, para no momento que o pai ou a mãe disserem, não, eu não vou querer seguir o que o médico ou a fono ou alguém está dizendo, mesmo que seja um risco, a psicóloga possa dizer qual é o teu medo e chegar na ponta do trauma e dizer, mas isso é o melhor para o seu filho. Porque só a gente falar, a fono, mas eu sou uma fono muito empática, eu sei acolher os pais, eu tô, entre aspas, né, fazendo falas aqui. Eu sempre trabalhei com essa população, eu sei lidar com essa família, eu tô acolhendo a mãe, a mãe precisa ser acolhida. Mas a gente, fono, não tem ferramenta para tratar trauma psicológico da mãe. A gente pode entender, acolher o que é maravilhoso e quem consegue faz muita diferença, mas no momento que a família toma umas decisões que talvez não sejam mais adequadas e a gente não tem a ferramenta para isso, porque a gente não é psicóloga. E então acho que isso foi uma coisa que a gente também viu que o quanto é importante ter tratamentos para as famílias que estão passando. Às vezes são síndromes que a expectativa de vida é muito baixa. E aí a família está ali lutando diariamente para atingir uma normalidade e não vivendo com a criança que a expectativa de vida é 5 anos. E aí ela está ali lutando para quero que tudo se resolva, ao invés de, nossa, uma gastro, a criança está bem e eu estou aproveitando e brincando com meu filho, e não correndo atrás de enfiar a comida porque não tem a gastro e eu estou preocupado com o crescimento, com o nutricional, porque a criança pode ser que morra com 5 anos. E isso é um desesperador para os pais, eu imagino. Deve ser uma das coisas mais difíceis de lidar, né? E aí eu lembrei o que eu ia falar antes, que era
O post que a gente fez, por exemplo, agora no Instagram falando desses grupos foi fotos de crianças que fazem parte de uma revista, uma revista, ela tem papel aqui na Austrália, mas ela é digital, que é The Blend Magazine, que é uma revista voltada só para questões de gastrostomia, sonda, alimentação, de alimentos, não só fórmulas, para todo mundo, e não é só crianças. Então, eu lembrei quando tu falou, às vezes a gastrostomia vai seguir na vida. Se a pessoa teve uma questão esofágica gástrica muito forte, ela não vai conseguir se alimentar. E daí tem pessoas bodybuilders com sonda nessa revista, tem uma cozinheira, uma chefe de cozinha, que ela daí não trabalha pelas questões da saúde dela, mas que ela aprendeu gastronomia o suficiente que ela faz tudo, mas ela usa a sonda dela, porque a questão que ela teve médica complexa, ela não vai mais conseguir ter via oral. Então ela faz. E essas pessoas, a qualidade de vida dessas pessoas com a gastro se mantém. E é aquele teto que tu falou antes, né? Pode ser que não vai conseguir sair da gastro, não tem previsão de como pela questão médica complexa, mas a qualidade de vida pode continuar muito bem com uma sonda na barriga. É que nem a. Como é que é aquela outra que fica. Colostomia? A Colostomia? bolsa de A colostomia. bolsa de colostomia. Tem uma menininha no Instagram que ela é muito boa nisso. Ela teve sonda por muitos anos e ela tem a bolsa agora e ela fala sobre isso e divulga muito porque a qualidade de vida dela, ela consegue ter várias coisas, fazer várias coisas que são adequadas para a idade dela, para o desenvolvimento, mas porque ela aceitou de uma outra forma, né? Então, essa expectativa com os pais e o psicológico dos pais é muito importante. E aí a gente pensar, quando recebe um caso médico complexo, entender qual é a prioridade, né? Quais são as prioridades desse caso agora, quais são as limitações, o que que impacta, o que que não impacta nas questões que essa família está apresentando como característica. E aí o que eu acho que é muito importante é, no momento do planejamento, a gente conseguir expandir a nossa visão. Planeja a intervenção a curto, médio e longo prazo, porque isso vai ajudar com que a gente faça tomadas de decisões baseadas no que a gente quer a médio e longo prazo junto com essa família. Porque a família também consegue receber uma ideia de médio e longo prazo. E Uhum. não só uma ideia do imediato. Estou fazendo isso para que ela engula, estou fazendo isso para que ela aceite o alimento, estou fazendo. Então, dar esse panorama. E aí lembrar sempre que, às vezes, a coisa mais próxima da normalidade dessa criança vai ser a alimentação. Uhum. Então, talvez a coisa que mais aproxime essa família de enxergar essa criança para além da síndrome, para além da dificuldade, seja um momento de refeição. E aí, se for um momento de refeição e essa criança apresentar uma disfagia, se for um momento de refeição e essa criança apresentar uma recusa, vamos focar na qualidade do relacionamento desse momento de refeição. Vamos construir uma base para que esse momento de refeição aconteça e que se atinja esse objetivo de ter um momento de refeição com as adaptações necessárias, que é o que a gente fala quando a gente faz terapia e no documento da terapia de alimentação responsiva está escrito que é possível fazer terapia de alimentação responsiva mesmo em casos de alta complexidade. E porque existe um dos valores que é o holismo. Que é esse olhar individualizado, onde a gente vai considerar essas características individuais dessa criança, dessa doença, dentro dessa família. E é isso que torna a terapia um espaço tão potente, porque a gente não vai olhar e tentar resolver um problema. A gente vai entender da alimentação e do impacto dela num contexto geral. E a partir daí a gente começa a traçar esses objetivos curto, médio e longo prazo. Existem inúmeras síndromes, existem diferentes síndromes, algumas já estão bem documentadas na literatura, outras nem tanto. Existem síndromes que ainda estão sendo descobertas, sequenciamentos que ainda estão sendo feitos, testes genéticos que estão sendo aperfeiçoados. É importante a gente entender de uma maneira geral, quando a gente tem uma dificuldade de deglutição, quando a gente tem uma disfagia, por exemplo, a disfagia ela vai poder ser oriunda de diferentes fatores. A gente pode ter uma disfagia, por exemplo, oriunda de uma anormalidade anatômica. A gente pode ter uma disfagia oriunda de uma anormalidade neurológica, ou a gente pode ter uma disfagia oriunda de uma alteração muscular.
a questão é, a gente vai ter impacto na segurança e na efetividade alimentar. E a gente precisa tratar isso, a gente precisa pensar sobre isso. Inclusive, fazendo um parênteses agora só, a gente tem dentro do nosso curso um fluxograma de tratamento. E quando a gente montou esse fluxograma de tratamento, foi justamente pensando quando a gente tem esses casos complexos e a gente tem que entender o que que é a nossa prioridade para a tomada de decisão. E a disfagia vai guiar, a gente vai ter uma aba desse fluxograma para a gente entender a linha de tratamento da disfagia. Mas quando a gente tem a disfagia e o quadro de recusa, a gente também tem que entender por onde que a gente vai começar. Como é que eu vou tratar a disfagia se eu tenho uma criança que não aceita nem que se aproxime da boca? Então, isso tudo é muito importante para a gente discutir, inclusive com a equipe, porque às vezes o médico diz tem que fazer uma reabilitação, prescreve fono 5, 6, 7 vezes por semana, é, por causa da disfagia. E aí a gente chega para fazer a sessão e a família diz não, não aceita nem tocar, ou a criança chora. Então, Uhum. sinais de conforto, como essa criança está se sentindo. Se você chegou, a criança recém dormiu. Se você, isso precisa ser considerado, isso precisa ser manejado. Se você tiver em atendimento domiciliar, se você tiver em atendimento hospitalar, se você estiver em atendimento na clínica, às vezes os pacientes, eu trabalhava no interior, né? Então tinham pacientes que eu trabalhava numa cidade do interior, mas era uma cidade maior que recebia pacientes mais do interior ainda. E às vezes os pacientes viajavam 2 horas e a criança chegava dormindo. Então, a gente tem que pensar nisso na logística de agenda. Se essa criança chegar dormindo, como é que eu posso atender ela? Ela viajou 2 horas. Eu preciso considerar isso, porque eu não posso querer acordar a criança para daí fazer a intervenção. Essa criança precisa estar confortável. E aí a gente volta para as bases e premissas dos 4 Cs, né? Mas enfim, não vamos nos alongar por isso. Então, só lembrando que a gente vai ter muitas síndromes, e quando a gente for estudar essa síndrome, entender sobre ela, a gente pode começar com um relato de caso, para entender como que é uma manifestação clínica. E aí a gente extrai desse relato de manifestação clínica o que que se relaciona com as questões alimentares. E aí isso ajuda a gente a entender essa figura geral, essa, esse cenário, né? E a partir Uhum. daí a gente vai conseguindo ter mais clareza para conduzir a terapia. Tem um livro de disfagia infantil que quem escreveu o capítulo de genética e disfagia infantil foi a Bibiana. A gente vai pôr aqui nas descrições no Spotify e no YouTube também link. Ele já foi uns um pouquinho anos atrás, mas ainda tem muita coisa. Tem uma tabela lá muito interessante, né, que vocês fizeram, que a Bibi participava das pesquisas lá da. Não lembro de que grupo que era. O grupo de genética. O meu mestrado Isso. é em genética pela Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre. E a professora Sheila Tamanini e a professora Débora Levi tiveram a primeira edição do livro de disfagia infantil em 2018. E aí a gente. Lá tem uma tabela com uma série de síndromes e a gente pontua a presença. Então, de características, pontua positivo e negativo. Então, muitas vezes, se vocês quiserem consultar alguma síndrome, vocês podem olhar e ver quais são as características, por exemplo, que podem estar relacionadas com as questões de alimentação, especificamente naquele tipo de disfagia. Já ajuda um pouco, né, para a gente entender o que esperar dessa síndrome e daí, a partir daí, seguir. E, como sempre, lembrar o que a Suzane fala, de que a criança vem antes, né? A gente tem que olhar para a criança como um todo, ela como ela, e aí depois quais são essas dificuldades. Claro que aqui em questões médicas complexas, a gente vai entender cada pontinho para não tentar ajeitar uma coisa e descompensar. E acho que a comunicação entre equipe nesses casos é mais importante do que qualquer outro momento. Porque qualquer coisinha que você decide fazer sozinha, mas eu acho que se eu mudar isso vai dar certo para mim, e não considerar esse caso médico complexo dessa criança e as outras pessoas da equipe que vão ter que dar conta se o que você fizer descompensar em outro lugar, vai dar ruim, né? Então, sempre ter alguém que ajude a gerenciar essa conversa entre todo mundo para também não sobrecarregar a família. Porque também eu vejo que essas pessoas ficam, os pais ficam muito com esse trabalho de. O físio disse isso, a TO disse isso, a fono disse isso, e às vezes é aquele telefone sem fio, do jeito que entendeu, ou é muita informação e não anotou.
Então, sempre ter reuniões de equipe, pelo menos uma reunião mensal, se tiver como dentro de um plano de saúde ter isso, né? Conseguir pagar para todos os profissionais se falarem em algum momento ou quando tiver coisas pontuais, que isso vai ajudar a conduzir também e deixar mais confortável possível para todo mundo e ter as evoluções acontecendo em conjunto, não numa área e descompensando na outra, numa área e descompensando na... E lembrar que nesses casos também é uma flutuação muito grande às vezes, né? Porque aí tá indo bem, acontece, descompensou aqui, teve uma internação, perdeu o que estava conseguindo na alimentação. Aí começou a ir bem, teve vômito e diarreia, aí a recusa aumentou. Tava indo bem, teve uma aspiração. Então a gente sabe que também é um sobe e desce mais frequente que em outros casos, né? Eu vou complementar com duas coisas que eu lembrei agora que eu acho que são importantes se você é profissional. Se você é pai, acho que isso não vai servir ou não, talvez não faça sentido. Mas se a gente é profissional e está lidando com esses casos médicos, primeiro a gente tem que ter uma formação para entender sobre primeiros socorros, entender sobre sinais de descompensação, o que fazer, quem chamar, como posicionar. É importante que a gente entenda sobre isso caso isso aconteça, porque pode acontecer. E um Uhum, outro ponto que eu considero importante, que a gente sempre lembre de ter respaldo profissional. Se a gente sugere, a gente indica, se a gente fizer uma indicação, por exemplo, de uma via alternativa, porque existe um risco de segurança e efetividade na alimentação, que a gente documente isso, da importância da gente ter documentado. É indicado o uso de, é indicado por risco de, e assinar, porque isso é um respaldo profissional também. Então, são casos complexos, busquem supervisão, busquem informação, porque são vidas, a gente está lidando com vidas e com risco de morte. Para a família, para a criança, é tudo muito delicado e para nós profissionais também é. E a gente precisa estar preparado. A gente vai se preparando. À medida que a gente cada vez tem mais casos, e nem todos os casos são iguais, mas é importante a gente ter aí essas questões. Enfim, foi uhum. só uma lembrança. Isso. Se vocês não seguem a gente ainda, tem o Instagram, tem o podcast no YouTube. Se você está ouvindo no Spotify, se você está no Spotify, tá no YouTube, tem no Spotify. A gente é muito aberta para conversas, então se vocês quiserem mandar mensagem, comentar alguma coisa, falem com a gente. A gente tem um grupo de estudo, que isso tudo foi por causa dos grupos de estudos, né? Por a gente as meninas terem trazido essas questões diferentes, assim, que já tinha tido, mas é que não tinha tido dois numa semana, né? Bem complexos e que gerou bastante reflexão, conversa, pensamentos. E se você quiser participar desse grupo, tem um link lá na bio do Instagram também. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, gente, que ouviu até aqui.